Agora eu queria a sua atenção para o segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Olha que eu já preguei isso tantas vezes, mas Deus é aquilo, vai lendo a Bíblia, meu irmãozinho, vai lendo, que é aquilo que Deus fala ao seu coração. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Às vezes nós estamos diante de uma situação em que não há força em nós, irmão. Entenda? Para superar aquilo, o organismo às vezes não resiste, não aguenta, entenda bem, combater aquela infecção. Um exemplo, né? Um exemplo físico é normal. Mas o poder de Deus vem e faz aquele corpo, que ele dá força. Por que o Davi derrubou um gigante? Antes matou um leão-urso, é desproporcional a força de um urso para o homem. Não dá para um homem lutar com um urso, mas o Davi foi e venceu. E era um garoto ainda, um homem em formação, tomava conta das ovelhas do seu pai. Mas o Davi dá a explicação para nós, quando ele escreveu o Salmo 27, o versículo 1, a parte 2, ele diz, o Senhor é a minha força. Então, com aquela força, ele matou um leão, matou um urso e derrubou o gigante. É isso que nós precisamos de buscar, essa força. Ele está dizendo, porque em nós não há força, não há. Não há força mesmo. Eu lembro muitos anos, eu fui pastor de Pilares, no Rio de Janeiro, entre 85 e 86. Então tem alguns aninhos já, quase 40 anos. E eu lembro de um homem, a filha ia na igreja e manifestava demônio, né? A gente expulsava em nome de Jesus. Ele falou comigo, olha pastor, eu não tenho medo dessas coisas, não. Quando esse bicho manifesta lá em casa, eu enfrento não sei o quê. E ele está com a vida bem arrasada, até fisicamente. Ele não entende que o homem natural, ele não consegue enfrentar o diabo. Não há força nele, não há força em nenhum homem. Vamos dizer, você pode pegar aí o campeão de MMA, peso pesado. O homem tem uma força fora de série. Ou aqueles fortões que amarram aqui um negócio, já viu? Que puxam um carro, tanta força que o camarada tem, ele tem uma força, mas nenhum deles consegue enfrentar um demônio. Não há força no homem para enfrentar o demônio. Não há força no homem para enfrentar um espírito maligno. Não há força nele. Por isso ele tem que buscar o Senhor. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. É isso que eu digo aqui, o Deuteronômio 28, não precisa ler não, que eu não vou fugir daqui não. 28, versículo 1, é aquele detalhe ali. O quê? E será que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje? Que esse é o que Deus está falando. Você vê que já estudamos aqui várias vezes, né? Mas aí vem esses detalhes que Deus está dando. Ontem eu já dei mais, outro detalhe, Deus já está me dando outro agora. Então você tem que ficar atento ao que Deus está falando. Aquilo ali é a sua força. Porque a palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus se fez carne, homem, pessoa e habitou entre nós. Eles clamaram a Deus na angústia. Salmo 107, versículos 19 e 20. Deus enviou a sua palavra e os sarou. A palavra tem poder para isso. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, o poder de Deus. Citei Romanos 1,16, 1 Coríntios 1,18. Então, você tem que pegar essa força. O Josafá, o rei de Judá, está dizendo aqui, o descendente de Davi, Senhor, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não há força no homem para enfrentar um espírito maligno sequer. A Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Satanás era um anjo, é um espírito. Então o homem não consegue, tem que buscar se envolver com Deus, querer Deus. Agora, ao mesmo tempo, se você andar com o Senhor, então, assim, não é um demônio não, é o inferno todo, pode vir contra você, você faz eles caírem de joelhos. Porque a Bíblia diz, maior é o que está em nós. Quando Jesus começou a expulsar os demônios, as pessoas ficaram, né, pasmadas, alguns vibravam com aquilo, mas os invejosos religiosos, ele expulsa demônios porque ele tem Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus disse, você expulsa demônios, eu expulso pelo Espírito de Deus, porque é chegada a vós o reino de Deus. Satanás não expulsa Satanás, não. Mateus 12, 26 diz, Satanás não expulsa Satanás.
Mateus 12, 28 diz, é pelo Espírito de Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos recriados no Espírito de Deus. Então, com o Espírito de Deus, nós expulsamos os demônios, em nome de Jesus. Não tenha medo, a força que está em você, meu irmãozinho, não há força nesse mundo. É tão grande, quando Josué soltou a palavra, porque Deus tinha colocado a palavra na boca dele. Qual a palavra? Como eu fui com Moisés, serei contigo. Deus disse para Moisés, Moisés, serei com a tua boca. Josué entendeu isso. Ô sol, detente. Ô lua, pai, nem sabia como funcionava o sistema solar. Mas, irmão, nunca houve um dia como aquele. Deus agiu. Mas para Deus não é possível. É como se diz muito no meio, né, cristão, né, no meio evangélico, e no meio da maioria das pessoas que creem em Deus. Deus não se explica. Ou crê ou não crê. Como é que parou? Ah, mas peraí, não, havia um desastre no universo se acontecesse isso. Deus fez. Deus fez um homem ficar 3 dias dentro do ventre do peixe, não pode ser nada. Mais ainda, foi um homem ficar 4 dias na sepultura. 4 dias amor, no mundo dos mortos. Sabe lá o que é isso? Havia uma crendice que o espírito ficava 3 dias ali perto da pessoa. Tá bom, então vou deixar mais um dia, só 4. Mas só minutos já dá problema no cérebro. Entendeu? Ontem também recebi um pedido de oração, com uma pessoa tinha dado parada cardíaca, tinha ficado nele. Então, uma paralisia, deu um problema sério no cérebro. A pessoa falou paralisia, eu não sei o que aconteceu lá. Amigo, foram 4 dias, mas Deus fez. Essa é a força que traz de volta. Aí vamos para a segunda parte, e diz assim, porque nós não há força para essa multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Então, por isso estão pedindo a direção de Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Mas como é que os olhos estão postos em ti? É olhar para uma figura não humana? Não. Olhar para as promessas. Se você voltar aqui, a oração toda do Josafá, o Josafá cita a palavra de Deus. Deus, está escrito. Olha o que ele está dizendo. Versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Está escrito isso, Senhor. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei. Está escrito que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Não é cobrando nada de Deus, não. O missionário R.S. Soares, no curso Fé, quando ele cita, quando o Senhor Deus diz em Isaías 43, 26, procura lembrar-me. Entremos em juízo, também procura lembrar-me. Deus esqueceu das promessas? Não, é fazendo bem, ligando você, que às vezes nós estamos desligados. Então estamos ali, não entenda bem, pedindo um favor pessoal, é simplesmente pela palavra. Deus, estamos aqui pelo caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, então é isso. Comece a orar, eu tenho explicado aqui, comece a orar com a palavra de Deus. Mensagem de ontem, que o missionário deu, Efésios 3,16, para que Paulo orou para que o povo de Éfeso fosse fortalecido com poder, corroborado é isso, é fortalecido, corroborado com poder no homem interior. E nós precisamos, quando as pessoas são fracas moralmente, às vezes esse cara é safado, aquela mulher é safada, aquela pessoa é sem vergonha, está sempre caindo, é fraco. Não assumiu a posição, não buscou, tem que buscar a força. Outro é fraco fisicamente. Não entende que o Senhor, a força dele tem que abençoar no seu corpo. Deus, eu quero meu corpo abençoado com o teu poder. Lembra do que Pedro falou em Atos 3,16? Que o nome de Jesus fez aquele homem ser fortalecido. Ele disse, olha assim, que bonito. E a fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este. Quando você tem fé no nome de Jesus, que é a palavra de Deus, então o nome de Jesus fortalece seu corpo que é fraco, só da doente, enfermo, o corpo da criança. Tem que orar com a palavra. Deus, eu estou usando agora o teu poder. Deus, eu tenho fé no nome de Jesus. No nome de Jesus, fortaleça agora o meu sobrinho, o meu filho, meu neto, meu irmão, o meu corpo, Senhor. O meu sistema, entenda bem, imunológico. Vá, meu irmãozinho. Não está conseguindo combater o câncer, mas o poder de Deus vai lá e faz isso. Então nós temos que olhar para ele, para a palavra, não é olhar para uma gravura, para uma figura, para uma estátua, não. É olhar para as promessas de Deus, olhar e ver, aí você vai ver, Pedro vacilou, afundou no mar vermelho, porque tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do Senhor, estava andando bem por cima das águas, entenda? Oh, que beleza, um homem andar por cima das águas, é impossível isso, mas Pedro andou.
Vamos tirar o Senhor, porque vamos falar, é Jesus, mas ele estava como homem, mas andou. Mas vamos falar do Pedro, Pedro andou. Mas, reparando na força do vento, teve medo. Se você reparar na multidão, você vai ter medo. José vai dizer, eu não sei o que fazer para essa grande multidão, mas meus olhos estão postos em ti, Senhor. Eu não estou olhando para o que o Senhor diz. Se eu olhar para essa multidão, eu vou me entregar para eles. Não se entregue para o diabo, não, nem entregue a sua família. Pastor, tem um demônio muito forte na vida do meu filho, da minha filha, que fazer ele beber, usar drogas, se prostituir. Eu não consigo aquilo. Você não consegue, mas o Senhor consegue. Vai em nome do Senhor, vai com poder, com força de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de fazer você olhar para a palavra. A igreja de Cristo acorda. A igreja de Cristo precisa despertar. Nós temos que fazer como Josafá, tirar os olhos da multidão e olhar. Zaqueu não queria ver ninguém da multidão. Zaqueu queria ver Jesus. Se esforçou, subiu na figueira. Vamos ter que subir na figueira. Isso aqui é figura para nós. Tem que se esforçar. Deus, eu quero te ver, Deus. Eu quero. Cantou agora o nosso amigo Gabriel Baker. Ele disse claramente, eu quero te ver. Ele queria ver Jesus. Ele não queria ver ninguém da multidão. No meio da multidão que segue a Jesus, você vai se decepcionar. De vez em quando você vai dizer, pastor, padre, não sei o quê. Esquece. Olha para Jesus. Procura olhar. E olhar para Jesus é olhar para a sua palavra. Aí você vai ter a vitória. E o bonito vem, versículo 13. E todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Você vai levantar toda a sua família. Quando você vê, toda a sua família está buscando a Deus também. Quando você vê, você vai se surpreender, toda a sua família buscando a Deus. Já pensou o dia que você vê assim? Começa a visualizar, nunca esquecendo que a fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Começa a ver seu marido adorando a Deus, ou a sua esposa, ou seu filho, a sua filha, o seu genro, naquele que é difícil. A ver o difícil torna mais fácil. Verdade. Aí é aquele que a gente assim, pastor Jaime, ora pelo meu filho, ele usa drogas, puxa, é muito rebelde, um menino tão inteligente, mas se envolveu com essas coisas. Tá bom, irmão, vou orar. E só tem esse filho? Não, tem o outro é uma joia de menino. Pastor Jaime, tem que ver, só me dá alegria. Olha, ele tem 3 faculdades. Olha, desde cedo já entrou no mercado, né? Financeiro, e é um jovem ainda, já tem isso, ele que paga tudo lá em casa, ele nem deixa eu pagar. Que joia de menino. E ele é salvo? Não, isso aí ele não quer nem saber. Até de vez em quando é a única coisa que ele vem assim, mãe, por favor, respeite sua fé, mas não quero saber disso, a minha vida é essa. Irmã, ele está tão em perigo quanto o outro. Os dois estão caminhando para a perdição eterna. Você tem que trazer, a vida daquele que é o perturbador lá, né, da sua casa, vai ser mais fácil. Porque aquele outro acha que não tem pecado, não tem problema, não. Ele não tem nada, não faço mal para ninguém. Quando eu me converti, entrei para a igreja, o meu irmão mais novo falava exatamente isso. A igreja é boa para o Jaime, que era cachaceiro, pinguço. Não tinha nenhuma expectativa de vida, mas o que eu faço? Ele, enquanto bebo, só não gosto nem de bebida. Tenho umas namoradas, tenho a minha, claro, de fé, né? Mas tenho, que todo mundo tem. Eu estava caminhando para a perdição eterna. Até que veio uma dificuldade. Não conseguia voltar para o trabalho dele. A profissão dele exercia um físico abençoado. Não conseguia. Foi numa igreja nossa, Madureira, Estrada do Portela 215. Na hora que o obreiro do obreiro começou a orar, ele, caiu ali, o negócio é esse. Aí ele entendeu que precisava de Jesus. Mesmo assim, não tomou a decisão logo. Um dia ele foi, palavras dele eu não lembro. E ele disse, olha, eu vou fazer isso aqui, assim, se preparou para uma festa do aniversário dele, é 17 de agosto. Ele disse, se Jesus voltar dia 16, hein, rapaz? Ele parou, pensou, não deu, ele tomou uma decisão, aceitou Jesus. Semana que vem, 1º de junho de 86, vai fazer então 36 anos, entenda bem que eu batizei esse irmão. Irmão, esse é o nosso Deus. Temos que tirar os olhos, entenda-me, da dificuldade. Tirar os olhos, entenda-me, das impossibilidades. E olhar para Jesus Cristo.
Não fazer como Pedro, porque Jesus disse, porque duvidaste? Você vai duvidar se ficar olhando para a força do vento. Se você ficar olhando para a força do mal, você vai duvidar. Mas se você olhar para Jesus Cristo, não importa o tamanho do gigante, você vai derrubá-lo. Pode ter certeza. Davi não ficou olhando, rapaz, o bicho é grande, hein? O bicho é assustador. Já pensou assim, enfrentar um de 4, 3 metros de altura? Veio uma vez numa igreja nossa. O cidadão está perturbado, e era grandão o bicho. Grandão mesmo. O cidadão pegou assim, uma cinta e falou assim, virando para lá e para cá, falou para os obreiros, vem cá, quem vai enfrentar? Eu disse, não, pode deixar. Ô amigo, ninguém tem medo de você não. Eu com esse corpão todo, né? E o cara com, não, tipo Golias. Não chegava a 3 metros, é claro, mas grande e meio embriagado. Praça Júnior Mesquita aqui. Disse, pode deixar. Ninguém está com medo de você não. Se você quiser ajuda, você vai ter. Mas se você não vai ficar aqui não. E falei, já falando uma palavra de fé, meu irmão, se você quiser, o cara largou o cinto e mudou. Porque não foi a minha força, a força do Senhor. Enfrente qualquer dificuldade. Ou Josafá nos dá uma lição aqui, olhe para ele, para Jesus, olhe para a palavra de Deus. Senhor, eu não estou olhando para essa multidão, se olhar, eu não tenho forças para enfrentar, nem sei como é que eu vou fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Aí veio a direção, 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, virai. Aí o Espírito de Deus vai lhe dirigir, deu a direção para ele, e ele obteve vitórias. Foram 3 nações poderosas que se autodestruíram. Daqui a pouco era Moabe e Amon, eram irmãos, descendentes de irmãos. O outro é de primo, entenda? Montante de Seir. Conta primos também. Olha, mano, esse pessoal vai se virar contra. Vamos acabar com eles, acabaram. Daqui a pouco você também quer acabar comigo, você quer acabar comigo, se autodestruir. 3 nações e Josafá não derramou uma gota de sangue. Não é contra a carne e o sangue, meu irmão, é no poder de Deus.